Professor, isto foi uma semana atípica, porque o trabalho, uma vez que trabalhei com muitos jogadores internacionais, acho que isso traz influência da equipa. É assim, há uma questão que é básica, não é? Aquilo que aconteceu ao Nacional aconteceu a inúmeros clubes. E por isso, são as regras que estão estabelecidas, temos que as respeitar. É evidente que gostaríamos de ter trabalhado com todos os jogadores. Penso que os meus colegas ficaram subtraídos também de alguns dos seus elementos, têm o mesmo sentir, mas, como comecei por dizer, esta é a realidade. As regras são estas, temos que as aceitar. Professor, isto é um jogo decisivo da Europa? Não é decisivo. Faltam jogar 27 pontos, as margens que separam as equipas que estão nessa luta, excetuando as três, Porto, Benfica e Sporting, são margens pequenas. O Estoril está um pouco à frente, e depois do Nacional, e tem atrás de si também o Marítimo, o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães, e mais uma outra equipe que pode encadear 2 ou 3 resultados positivos, que pode ter essa aspiração também, não é? Julgo que a Académica, o Vitória de Setúbal, ainda não estarão fora dessa corrida. Não sei se me está a escapar algum, mas... E por isso não é de maneira nenhuma para ser objetivo um jogo decisivo. Agora, pode ser um jogo importante no confronto destas duas equipas, destes dois clubes, na medida em que temos 7 pontos de vantagem neste momento sobre o Sporting de Braga, e se o resultado cair para o nosso lado, é evidente que é uma almofada de garantia, não digo determinante, relativamente a este adversário, mas de algum conforto. O Braga tem uma semana de trabalho com um novo treinador, que é o Jorge Paixão, em que está à espera certamente de encontrar um Braga totalmente diferente daquele que Josué Ferreira. Não, os jogadores são os mesmos. Eu uma vez disse, e posso dizer outra vez, é muito difícil com os mesmos ingredientes fazer coisas diferentes. Eu disse, e não foi assim muito bem interpretado, que com lagosta cozinha-se lagosta, com bacalhau cozinha-se bacalhau. Diria que com amarelo pinta-se de amarelo, com vermelho pinta-se de vermelho, com azul pinta-se de azul. Não há milagres, não é? Pode-se sempre fazer alguma pequena mistura que dê uma tonalidade um pouquinho diferente às coisas, mas aquilo que eu vi na semana passada em Alvalade, já sob a orientação do Jorge Paixão, não foi muito diferente daquilo que anteriormente o Sporting de Braga apresentava. Havia condicionantes que obrigou a algumas alterações. De resto, os jogadores base da equipa estavam dentro, não é? Os dois centrais, o guarda-redes, no meio campo o Mauro, o Ruben, o Alain, o Rafa, o Pardo, o Rocesco, eram todos jogadores que vinham jogar já de trás. Há sempre aquela questão psicológica de catalisar um pouco os jogadores, motivar um pouco pela alteração técnica. Fora isso, não me parece que a dinâmica seja muito diferente da anterior. Há ali uma pequena nuance em termos daquilo que o Jesualdo fazia. Muitas vezes jogava com 2 pivôs defensivos, não é? O Custódio e o Mauro, o Custódio e o Luís Carlos. Jogou só com um, metendo nas meias o Ruben Miquel como um 8 e o Alain como um 10. Mas são questões de detalhe e não são novidades. Por isso, objetivamente, depois de todo este discurso, não espero grandes alterações. Como é que analisa estes jogos de seleções a meio da semana, sabendo, por exemplo, que o Braga perdeu o jogador mais importante? Isso tem que ser olhado. Eu olho isso num contexto muito mais abrangente. É assim, os clubes em todo o mundo, em Portugal também, que é a nossa realidade, não conseguem reter uma fatia substancial daquilo que é seu, daquilo que produzem, em muitas vertentes. Esta das seleções é uma delas. E por isso, assim estão estabelecidas as regras. Os clubes, infelizmente, em vez de se juntarem para serem mais fortes e poderem de alguma maneira reivindicar de forma mais contundente, continuam com pequenas fracionados, com pequenas quarelas entre si, e escapa-se tanta coisa que podiam tornar o futebol, ao nível daqueles que de facto o organizam e o pagam, mais saudáveis em termos financeiros. Infelizmente não há um organismo forte que tutela a modalidade e o seja suficiente para fazer com que os clubes possam reter de facto aquilo que é seu, e por isso são obrigados, no tal quadro regulamentar, a ceder sempre que os mapas e o calendário internacional assim o solicita. Pouco podem fazer neste quadro, pouco podem fazer para não corresponderem às convocatórias, não é? O Braga perdeu
O Rafa é um excelente jogador e vinha a dar uma prestação muito interessante à equipa, mas isso remete-nos de novo para a questão inicial, não é? Toca a todos. Eu também fiquei sem os 3 moçambicanos. 2 deles jogaram 90 minutos, o Ali Ghazal jogou 90 minutos pelo Egito também, o Janine quase 90 minutos pelo Cabo Verde, e por isso são jogadores que também estarão menos capazes do que estariam se não tivessem jogado. E por isso as lesões também aparecem, não é? Aqui e ali, agora mais num clube, amanhã mais no outro. O que eu sei é que vamos ter um jogo muito difícil. No Sporting de Braga é uma equipa muito qualificada, tem profissionais de nível muito elevado, muitos deles internacionais, como sabe. Vai jogar no seu terreno, tem com certeza consciência, por aquilo que também já abordámos atrás, da importância do jogo no que diz respeito a este confronto entre os dois emblemas, no que diz respeito à qualificação internacional, e por isso não antevejo quaisquer tipo de facilidades no jogo que vamos ter amanhã à noite na Pedreira, não é?